Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 10. Assim está escrito: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Estas foram palavras do apóstolo, usado por Deus para dirigir a esta igreja, consolando, confortando, mostrando a realidade da operação de Deus na vida do ser humano. E aqui neste versículo que li, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza do mundo opera a morte. Então, na tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento, consequentemente, vai trazer vida. Já a tristeza do mundo opera a morte. Então, há uma diferença muito grande entre vida e morte, entre salvação e perdição, entre luz e trevas, entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Uma leva para o arrependimento, outra leva para a morte. Então, a tristeza aqui, conforme diz, segundo Deus, essa tristeza, ela vem ao coração do ser humano quando ele ouve a pregação da palavra de Deus, mais especificamente do Evangelho de Jesus Cristo, porque esta foi a orientação que Jesus deu, pregar o Evangelho. Ele não deu nenhuma outra orientação. Ele falou para pregar o Evangelho. E Evangelho, 100%, está relacionado à pessoa de Jesus, desde o despojar-se da sua glória até a sua vida, ministério, morte, ressurreição, sepultamento, ressurreição, ascensão e, atualmente, à direita de Deus Pai. Este é o conteúdo do Evangelho. É isto que Jesus orientou seus discípulos a pregar. E este Evangelho é boas novas. É algo que veio de Deus, manifestado através da vida de Jesus e que impacta a vida das pessoas, levando elas ao arrependimento. Mas antes que surja o arrependimento, à luz desse texto, surge a tristeza, que, conforme diz aqui, segundo Deus. Por quê? Porque o padrão da palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, coloca a nossa vida em xeque. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida separada, uma vida longe de Deus, uma vida sem nenhuma perspectiva de vida eterna. Somente olhando para a vida física e o que ela pode nos oferecer. Quando vem a propagação do Evangelho, ele apresenta um outro prisma. Ele traz para nós a revelação do amor de Deus demonstrado através da vida de Jesus ao entregar-se em sacrifício em nosso favor para operar a nossa redenção diante de Deus. E quando tudo isto é colocado diante de nós, o trabalho importante e excelente que o Espírito Santo faz é trazer aquela palavra ao nosso ouvido e fazer com que ela vá descendo ao nosso coração. E o Espírito começa a nos convencer. E aí nós começamos a confrontar a nossa vida com o que o Evangelho diz. E encontramos que o Evangelho diz uma coisa muito boa, muito necessária, muito desejada, e que vai nos livrar da morte, da tristeza que gera morte e da condenação. Vai nos levar para a presença de Deus. Então é isso que o Espírito Santo pede. E nós passamos a ficar então tristes. Não é assim que
nós ficamos, às vezes, quando cometemos algum erro, fazemos alguma coisa errada e bate na nossa consciência que aquilo que fizemos não é bom, o nosso coração fica triste, nós ficamos receoso, cabisbaixo, não deveria ter feito isso, não deveria ter dito aquilo, e aquela tristeza procura nos dominar. Mas essa tristeza que, segundo Deus, que é operada segundo Deus, essa tristeza, ela tem um ponto definido. Por quê? Porque ao gerar esta tristeza, ela vai apontar o caminho do arrependimento para a nossa vida. O arrependimento é a metanoia, é a transformação que vai operar. Arrependimento. Arrependimento fala de mudança. Como podemos exemplificar isto? Por exemplo, de uma maneira bem simples. Você está querendo ir a um determinado lugar na cidade. Você sabe qual é a condição que vai, ou o ônibus ou o trem, você sabe qual é o que passa lá onde você precisa ir. Você está certo que vai chegar aonde deseja. Mas por um descuido seu, você embarca em um ônibus ou um trem que vai para um destino contrário, que você não sabe. Se soubesse, você não teria entrado. Bom, você entrou. E ele começa a passar por lugares que você conhece, que não vai te levar aonde você desejaria ir. Enquanto você não descobre isso, você está bem. Para onde está indo? Estou indo para um lugar tal, eu tomei a condição, vou chegar lá, dentro de tanto tempo eu chego lá. De repente você olha o ambiente, você olha a paisagem, você diz, não, aqui está tudo diferente. E você vai e pergunta ao condutor, para onde essa condição está indo? Está indo para tal lugar. Não está indo para o outro lugar. Não, isso aqui é outra direção. O que acontece? Na hora, você sente-se incomodado. Mas não pode, eu não posso continuar, eu tenho que descer no primeiro ponto. E o que faz? Enquanto você não sabe que está indo na direção errada, nada te comove. Mas uma vez que você descobriu que pegou o caminho errado, você não quer mais continuar nele. Você não tem tranquilidade, você não tem segurança. Então você quer descer no primeiro ponto e pegar o outro voltando, que vai então levá-lo para o lugar aonde você precisa ir. O arrependimento funciona da mesma maneira. Como é que funciona o arrependimento? Ele mostra o alvo de Deus para a nossa vida. E mostra o caminho para onde nós estamos indo. Quando comparamos uma coisa com a outra, entendemos que nós estamos indo na direção errada. E não podemos continuar. Porque enquanto não sabíamos, tudo bem. Mas a partir do momento em que nós tomamos conhecimento, à luz da revelação da palavra de Deus pregada, o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo começa a nos incomodar e começa a gerar o que está escrito aqui, tristeza. E enquanto essa tristeza não nos leva a tomar uma decisão e mudar a direção para a qual nós estamos indo, nós não temos sossego, nós não temos tranquilidade. Então, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E este arrependimento aponta para salvação, libertação, transformação, transportar das trevas para a luz, do mundo, do pecado para a salvação. E por aí vai. Então, este é o ponto. Então, quando o arrependimento é gerado na nossa vida, o arrependimento só é gerado quando a fé desperta a nossa consciência que está morta para Deus, mas quando o Evangelho vem, ele toca a nossa consciência e o nosso coração e somos então despertados. Aí enxergamos, temos a real figura de onde estamos e para onde estamos indo. E quando olhamos a proposta do Evangelho, nós encontramos que ela está numa direção
totalmente contrária àquela que nós estamos caminhando. Então é aí que a gente precisa parar e refletir e tomar uma decisão. E o Espírito Santo nos ajuda e ajudará sempre nesta tomada de decisão favorável para que este arrependimento nos leve finalmente para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, arrependimento vai significar, então, mudança. E esta mudança, ela vai operar na nossa personalidade. A nossa personalidade, ela se compõe de 3 elementos: entendimento, sentimento e vontade. Então, toda a nossa vida é governada por isso. São os elementos essenciais da personalidade. E temos o corpo, que é a expressão da nossa personalidade, do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. E é com este corpo que nós executamos estas coisas. Então, se o nosso pensamento estava sendo direcionado por uma vida de trevas e de pecado, e agora confrontado com a palavra de Deus, este pensamento precisa ser mudado. É preciso haver uma transformação. Só que esta mudança não é somente uma decisão, eu vou mudar. Não. Nós precisamos contar com a ação de Deus, da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo e nos deixar ser transformados por Ele. Então, em primeiro lugar, o nosso entendimento, ele vai ser transformado. O nosso sentimento, que era direcionado para outra situação, ele também vai ser mudado, vai haver mudança de sentimento. E a vontade, que era o poder de agir, também vai ser mudado. Então, arrependimento significa mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de vontade. Então, este arrependimento, segundo Deus, vai nos levar para a salvação. Inicialmente, ele vai trazer tristeza. Por quê? Porque ninguém quer ser confrontado e chegar ao ponto de reconhecer que está errado, está num caminho de perdição, num caminho de condenação eterna e separado de Deus. Quando é confrontado, o primeiro instante na vida daquela pessoa é de tristeza, é de apreensão, porque ela nunca esperava que estivesse errada. Mas quando a palavra de Deus vem claramente definida, o Espírito Santo move o entendimento e o coração daquela pessoa para ela olhar para si e enxergar a situação em que ela está. Então, quando ela observa este ponto, é levado a este arrependimento. Causa esta tristeza, mas é uma tristeza boa, porque é uma tristeza que vai nos levar a um posicionamento. Essa tristeza gerada por Deus na nossa vida, com o impacto do Evangelho anunciado e pregado no poder do Espírito Santo, vai nos levar ao arrependimento que vai operar salvação na nossa vida. E este arrependimento que levará à salvação, nós nunca vamos nos arrepender de termos passado por aquele momento momentâneo de tristeza. Por quê? Porque ele nos levou a um outro nível de vida, uma vida com Deus e para Deus, diferente da tristeza que é gerada pelo mundo. A tristeza que é gerada pelo mundo, ela não leva ao arrependimento. Pelo contrário, ela leva à morte. E muitas das vezes as pessoas só tomam conhecimento dessa tristeza operada pelo mundo que leva para a morte já tarde demais. Mas quando ele tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e ser impactado pelo poder de Deus, Deus vai gerar
arrependimento nesta vida. Uma tristeza que vai levar ao arrependimento. Deus abençoe, Cristina Arantes. Então, vai levar a este arrependimento. E este arrependimento vai trazer salvação. Olha, Jesus veio pregar arrependimento, João Batista veio pregar arrependimento, os apóstolos veio pregar arrependimento, nós precisamos pregar arrependimento, mas parece que essas doutrinas ficaram esquecidas e envelhecidas na igreja atual, que não se prega mais arrependimento. Mas é preciso focar neste ponto. Se as pessoas não se arrependerem, diz a palavra de Deus, todos igualmente perecerão. E não é a vontade de Deus que as pessoas pereçam no estado de pecado e de iniquidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Então, Deus é o maior interessado em promover esta tristeza que vai levá-lo ao arrependimento, e o arrependimento vai conduzi-lo à salvação em Cristo Jesus. Então, por esta tristeza, nós nunca nos arrependemos. Pelo contrário, depois que nós chegamos a Cristo, passamos por aquele momento de tristeza gerada pelo arrependimento, mas que nos aponta a salvação, e quando nós recebemos de Jesus gratuitamente a salvação que nos é oferecida para nós pela graça e por meio da fé, custou a Cristo a sua vida, o derramar do seu sangue, o sacrifício de uma vida santa diante de Deus, crucificada na cruz do Calvário. Foi um alto preço que Pedro, ao escrever a sua epístola, disse, não foi com prata, nem com ouro, que por tradição recebeste dos vossos pais, que fossem resgatados, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu a si mesmo a Deus. Então, este oferecimento, este alto preço, foi pago por Deus. E Deus agora coloca isto de maneira gratuita diante de nós, como demonstração do seu maravilhoso amor. Por isso diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem expressão para limitar o amor de Deus. E quando este evangelho é pregado genuinamente, como Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, por quê? Porque evangelho é poder de Deus. Então, este evangelho, que é poder de Deus para a salvação, ele precisa continuar sendo pregado, precisa continuar sendo anunciado. Mas para que isto aconteça, o mensageiro do evangelho, ele precisa ter experiência pessoal de conversão, de libertação, de transformação, ter uma vida consagrada a Deus. Porque isso vai conferir credibilidade à mensagem que ele vai pregar. Que seria muito triste ele pregar uma mensagem boa, muito linda, muito maravilhosa, e as pessoas, ao observar a conduta dele, vê que tudo aquilo que ele está dizendo não se encaixa na vida dele, porque a vida dele é totalmente contrária ao que ele está dizendo. Mas quando a vida está em harmonia com a mensagem, há poder de Deus na vida. E este poder vai gerar vida, arrependimento, e levar estas pessoas à conversão em Cristo. Então, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Eu fui levado à salvação porque essa tristeza veio no meu coração. E essa tristeza levou-me a arrependimento. Eu me lembro, na ocasião, fiquei um tanto preocupado, mas conversei com a minha tia, ela me disse, então vamos para a igreja. Fui um dia, fui 2 dias, e ali quando começou a pregação, aquela mensagem, ela veio e tocou meu coração. Eu me lembro até hoje, o pastor naquela oportunidade, ele disse assim, moço, se você morrer hoje, onde você vai passar a sua eternidade? Deus está te chamando para a salvação. Deus está te dando uma oportunidade. E foi esta palavra que tocou meu coração. Isso já vai para 47 anos. Louvo a Deus. Nunca me arrependo
de ter tomado esta feliz e abençoada decisão que Deus tem me sustentado até o dia de hoje. E eu tenho fé em Deus, que Ele me sustentará até o meu último dia aqui na terra. Por quê? Este arrependimento levou-me para a salvação. Houve mudança de entendimento, houve mudança de sentimento, houve mudança de vontade. O que eu pensava outrora, já não penso agora. O meu pensamento agora é dirigido pelo Espírito de Deus à luz da sua palavra e daquilo que agrada a Deus. O meu sentimento agora não é aquele sentimento segundo o mundo. Sentimento ruim, perverso, maldoso, de inveja, de vanglória, de tanto... Não, o nosso sentimento agora é aquele sentimento que Deus coloca em nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o novo sentimento que domina sobre nós. E a vontade. Nós tínhamos vontade de fazer tantas coisas sem pensar nas consequências. Mas agora não. Agora o que domina a nossa vontade é conhecer a vontade de Deus e procurar obedecê-lo naquilo que Ele espera de nós. Então o arrependimento é mudança na nossa personalidade. Pensamento, sentimento e vontade. Mudando esse trio, pensamento, sentimento e vontade, a nossa vida vai ter um novo direcionamento. E aí o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do encontro com Jesus, que resultou na salvação da nossa alma, nós começamos a andar em novidade de vida. O velho homem, o homem do pecado, com seus feitos, foi crucificado. E a palavra de Deus nos orienta a despojar dele e a nos revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quem passou pela fé e o arrependimento, concretizou-se na vida dele a conversão a Deus. E a conversão a Deus possibilitou que, através da salvação em Jesus Cristo, aquele destino que estava determinado para a nossa vida não mais vai acontecer, porque Jesus mudou a nossa sorte, mudou o nosso caminho, mudou o direcionamento da nossa vida. E nós agora caminhamos à luz do amor de Deus para nós e no caminho que Ele preparou para que andássemos. E no caminho de Deus, nós não vamos encontrar a tristeza que gera a morte, o arrependimento que gera a morte. Porque já encontramos o arrependimento que nos levou à vida, vida com Deus. Vida salva, liberta, transformada, abundante, completa, frutífera, eterna. Vida realizada é uma vida colocada em Jesus Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vivemos no mundo, mas não somos mais do mundo, não pertencemos ao mundo e não queremos nada do mundo. O nosso objetivo agora é ganhar a Cristo, é sermos transformados até chegarmos à estatura do varão perfeito, à semelhança de Cristo. E um dia irmos ao encontro dele para lá ficarmos por toda a eternidade. Então, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Você que ainda não teve este encontro com Jesus, a tristeza em você está te levando para a morte. Mas se você ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo tocar na sua mente, no seu coração,
vai gerar em você uma tristeza, segundo Deus, que vai te levar ao arrependimento. E este arrependimento vai te levar à salvação em Cristo Jesus. E a partir daí, mudanças significativas acontecerão na sua vida e você jamais se arrependerá desta decisão ao lado de Cristo Jesus. O pensamento que nós temos, depois que somos levados a Jesus e experimentamos a salvação, o perdão, a leveza da nossa alma, porque estávamos debaixo de um peso horrendo de condenação, mas Cristo tirou o nosso jugo pesado e nos deu um jugo leve e suave. Então nós pensamos, puxa, se eu tivesse tomado essa decisão antes, por que eu demorei para tomar essa decisão? Mas é assim, porque o nosso entendimento estava fechado. Nós estávamos cegos, até que veio a luz do Evangelho, focou em nossa vida e abriu a nossa compreensão e nos levou a este encontro com Cristo por meio do arrependimento que resultou na salvação da nossa alma. Hoje, salvos, libertos, transformados, com a promessa da vida eterna, desfrutamos da comunhão com Deus e estamos certos e seguros que não teremos outra decisão a tomar a não ser perseverar em Cristo Jesus. A palavra diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Querendo Deus, amanhã retornaremos.